Oi, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje, 11 de fevereiro de 2025. Hoje eu gostaria que refletíssemos em uma das parábolas mais conhecidas, que fica em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós vamos ler até o versículo 20, uma vez que é muito conhecida essa parábola, para não ficar muito extenso o vídeo. Que diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amados, a gente, por muitas vezes, nós somos exatamente como esse filho aqui. Quando a gente se distancia de Deus, como foi o caso de Adão e Eva, que o Senhor tinha por bem todas as tardes vir e conversar com Adão e conversar com Eva, tinha ali um relacionamento, e eles desperdiçaram. Então essa terra longínqua aqui, ela significa que o mundo, quando a gente se distancia de Deus, quando a gente cai neste mundo, que eu não estou falando do mundo, do sistema, aliás, não estou falando do mundo terra, mas sim do sistema que nos envolve. E esse mundo, a cada dia, ele quer nos apresentar coisas que parecem até boas, Quando a gente está com fome, bolota dos porcos deveria ser uma coisa boa, parecer bom, porque afinal de contas aquele rapaz estava com fome. Gente, mas bolotas com os porcos, ou seja, isso aqui representa o pecado, o pecado que todos nós adquirimos quando nós nos distanciamos de Deus. E esse pecado, ele nos causa dano. Aquele jovem estava com fome, e nós sentimos também fome de Deus quando nós estamos distante dele. E foi e chegou no cidadão, ele mandou a seus campos apacentar porcos, ou seja, quando a pessoa se distancia de Deus, o seu fim é esse, é estar justamente com os iníquos, e ali causa dano na vida espiritual. Mas quando a gente cai em si e volta para esse Deus, ele nos recebe de braço aberto, como fez aqui esse pai, quando ele disse: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, a gente às vezes vai para Deus com desculpa, mas a gente não precisa ir com desculpa, porque ele já nos conhece. Ele nos conhece. No Salmo 103, se não me engano, no versículo 12, diz que ele sabe a nossa estrutura, ele sabe que somos pó. Então a gente não precisa ir a ele com desculpa. Um dia desse, eu sempre gosto de falar de Jesus para as pessoas, e eu conversando com um jovem, e ele disse que ele já esteve na igreja, ele já conheceu a Cristo, mas depois ele se afastou, porque ele teve algumas coisas que ele não entendeu. Por exemplo, porque Jesus, em português, se o nome de Jesus é Yeshua, no hebraico, ele disse que não entende isso. E eu estava explicando para ele que o meu nome é Raimundo, mas
Se for usar o meu nome em inglês, com certeza não será Raimundo. Com certeza terá uma outra pronúncia. E assim é o nome de Jesus, né? Que em hebraico de fato é Yeshua, mas em português é Jesus, né? Que é derivado de Josué, né? Que é uma variante do português antigo, jesuíno, né? E tem várias versões, né? No latim, né? E é Jesus, né? No latim. Ou seja, eu explicando isso para ele, e isso faz as pessoas se afastarem, simplesmente porque não concorda com o nome de Jesus, faz a pessoa se afastar. Mas isso é o que? É o inimigo que quer enredar, né, nas suas mentiras, nas suas calúnias e nos afastar de Deus. Mas a gente não pode olhar por esse lado. A gente precisa crer que Jesus, ele é o Filho de Deus. Não importa em qual nacionalidade ele terá um nome. O que importa é que ele é o Filho de Deus. Isso não muda. Em nenhuma nacionalidade. Ele é o Filho de Deus e ponto final. E a ele que nós devemos obediência. E a ele que nós devemos nos unir. Porque ele veio aqui e morreu por mim, morreu por você. Então que nós tenhamos, né, sempre como esse jovem, né, que nós caiamos sempre em si. E nos voltemos para este Pai que está de braços abertos nos esperando. Tenham todos uma boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos.